Olá, pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sou professora de Biologia e artesã e sejam todos bem-vindos ao canal Amanita. No vídeo de hoje nós vamos fazer a Mamãe Noel. Essa daqui é a Mamãe Noel e ela ficou com 22 centímetros de altura. Eu postei há algum tempo atrás o Papai Noel, que já está aqui no canal, eu vou deixar o link aqui no card e na descrição. E vocês me pediram muito para fazer a Mamãe Noel, para fazer o casalzinho aqui de Papai e Mamãe Noel. Então, eu criei essa fofura aqui. Então, se você já gostou dessa peça, já deixa seu like, já se inscreve no canal. E se você já for inscrito, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para sempre receber rapidamente os novos vídeos que eu posto por aqui. E se você gosta do meu trabalho aqui na internet e quer apoiar ainda mais, seja membro desse canal. É só clicar nesse botãozinho Seja Membro aqui embaixo. E lá eu disponibilizo uma receita exclusiva só para os membros na última semana do mês. Ela foi feita quase toda em fio amigurumi. Eu usei aqui nos detalhes do avental o fio Encanto Slim, mas você pode substituir por qualquer outro fio que seja dourado, né, ou que seja até mesmo amigurumi amarelo, dá pra fazer. E o cabelo eu fiz com fio de lã. Eu vou deixar toda a lista de materiais aqui embaixo, então é só você clicar na setinha aqui pra ver a descrição, que a lista de materiais vai estar lá. O óculos eu ensinei como fazer lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, já aproveita, vai lá, porque tem vários conteúdos legais lá também, além das fotos de todos os amigurumis e das coisas que eu vou trazer pra cá. Então a galera lá do Instagram já sabia que eu ia trazer aqui pro canal a Mamãe Noel. Então me segue lá também, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Então é isso! Todos prontos? Então preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Vamos começar a fazer então a nossa Mamãe Noel. E eu vou começar pelo bracinho. E aqui eu vou usar esse tom de pele aqui, no 7564, o fio que eu tô usando é o fio amigurumi. E nós vamos usar aqui a agulha de número 3. Nós vamos começar com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, a gente faz o nosso anel e aqui dentro a gente vai colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos puxar para fechar o nosso anel e vamos marcar o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, aqui, no primeiro ponto, o primeiro aumento. No próximo ponto, o segundo aumento. Depois, o terceiro aumento. O quarto aumento, o quinto e aqui por último o nosso 6º aumento. Nós fechamos essa segunda carreirinha aqui com 12 pontos baixos. Agora a gente puxa para fechar bem o nosso anel. Na terceira carreira a gente vai fazer um pouquinho diferente. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento e repetir 2 vezes. Então aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 e aqui um aumento. E aí nós vamos repetir novamente, 5 pontos baixos e um aumento. Carreira finalizada, fizemos 5 pontos baixos entre os aumentos e um total de 14 pontos baixos na nossa carreira. A próxima carreira é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 14 pontos baixos em toda a volta. Então, é só fazer pontos sobre pontos até concluir a carreira. Carreirinha finalizada. Fizemos aqui, então, 14 pontos baixos e eu deixei o último ponto aqui aberto porque nós vamos trocar de fio, tá? E eu vou fazer a troca já direto. Agora, aqui eu vou usar o fio branco, tá? Então, esse aqui é o 8001. E nesse último ponto, aqui no 14º ponto, a gente já puxa o fio branco direto. Agora, é só a gente cortar esse fio tom de pele e continuar a carreira. Nessa carreira aqui,
nós vamos fazer novamente uma carreira com 14 pontos baixos. Então, é uma carreira de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições. Carreirinha em branco finalizada. Então, fizemos aqui 14 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer uma carreirinha só pegando nessa alcinha da frente aqui, ó, de pontos baixos. Então, a gente vai percorrer toda a volta só pegando nessa alcinha da frente aqui, tá? Para fazer um detalhezinho aqui na manga. Então, é uma carreira com 14 pontos baixos, só pegando na alcinha da frente. Chegando aqui no final, a gente emenda no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Agora, é só a gente cortar e arrematar o fio. Agora, nós vamos usar o fio vermelho. Eu vou usar esse tom aqui, o 3583. E agora, nós vamos emendar o fio nessas alcinhas de dentro que nós deixamos na carreira anterior, que nós fizemos em branco. Então, aqui, eu vou emendar num ponto aleatório. E aqui nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu emendei, fiz o primeiro ponto baixo, agora 2, 3, 4, 5, e agora eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou pegar, vou inserir a agulha na primeira alcinha, vou puxar o fio. Vou inserir a agulha na segunda alcinha, vou puxar o fio e agora eu fecho. Aqui eu faço a diminuição um pouquinho diferente, porque só tem uma alcinha, então assim fica mais fácil. E agora a gente repete. 1, 2, 3, 4, 5 e por último a nossa diminuição. E aí nessa diminuição aqui a gente faz do mesmo jeito. Pega na primeira alcinha, insere a agulha na segunda alcinha, puxa o fio, fica com 3 na agulha e a gente fecha fazendo um ponto baixo só. Então, carreirinha finalizada com 5 pontos baixos entre as diminuições. Nós ficamos aqui ao todo com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Então, a carreira 7 e a carreira de número 8 com 12 pontos baixos cada carreira. Carreirinhas finalizadas, então fizemos 2 carreiras de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuições. São 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5 pontos baixos, uma diminuição. E aí, nós vamos repetir 5 pontos baixos, tá? Nessa carreira aqui, só terá uma diminuição mesmo. Aí, a gente termina aqui com 5 pontos baixos. Então, fechei aqui com 11 pontos baixos. Eu já havia colocado enchimento, tá? Na carreira anterior. Então, é importante que a gente coloque enchimento. E agora, na próxima carreira, nós vamos começar com uma diminuição. Então, a gente começa com uma diminuição e faz o restante só pontos baixos. Então, eu comecei com uma diminuição e agora eu dou a volta inteira com pontos sobre pontos. Então, ao todo aqui, se nós fizermos uma diminuição só, nós vamos ficar com 10 pontos baixos. Finalizando aqui, o último ponto dessa nossa carreirinha. Fizemos aqui, então, 10 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 9 carreiras de ponto sobre ponto. Então, nós vamos crescer o nosso bracinho aqui. Então, é só fazer 9 carreiras com 10 pontos baixos cada carreira, tá? Então, são 9 carreirinhas de pontos sobre pontos. 9 carreirinhas finalizadas. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreirinhas. E o nosso bracinho ficou assim.
Vou fazer aqui por último um ponto baixíssimo, pra gente poder finalizar o nosso bracinho. Agora é só a gente cortar e fazer o outro bracinho igualzinho a esse aqui, tá? Então, pausa, volta o vídeo e faz o outro bracinho. Bracinhos finalizados, meus dois aqui já estão prontos. E agora, nós vamos fazer a perninha, tá? Então, nós vamos começar com o fio preto a fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Então, nós vamos fazer aqui o anel mágico e nós vamos colocar 6 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. Então, nós vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel, vamos marcar aqui o último ponto. Se você faz crochê marcando o primeiro ponto, também não tem problema, tá? Eu gosto de marcar o último. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Ó, então, eu fiz 2 pontos baixos aqui no primeiro ponto de base. Agora, nós vamos fazer mais um aumento no segundo. Então, esse aqui é o segundo aumento. No terceiro ponto, o terceiro aumento. No próximo, o quarto aumento. No próximo, o quinto aumento. E por último, lá no último ponto, o último aumento. Então, fechamos a nossa segunda carreira com 12 pontos baixos. Vamos puxar aqui para fechar bem essa partezinha aqui do meio do nosso anel mágico. Vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. No final dessa carreira aqui, nós ficaremos com 18 pontos baixos. Carreira finalizada, então fizemos um ponto baixo entre os aumentos. Próxima carreira é mais uma carreira de aumentos. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta. 1, 2 pontos baixos e um aumento. No final dessa carreira aqui, nós ficaremos com 24 pontos baixos. Então, é só repetir 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E eu conversando, tô fazendo aqui o penúltimo. E agora, vamos pro último aumento. 1, 2, e aqui por último, um aumento. Carreira finalizada. Então, fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos e fechamos com um total de 24. Agora, na próxima carreira, é mais uma carreira de aumento. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final dessa carreira aqui, nós teremos 30 pontos baixos. Nossa quinta carreirinha finalizada, então fizemos 3 pontos baixos entre os aumentos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer algumas diminuições. Nós vamos começar com 2 diminuições seguidas. Então, eu vou pegar só na alcinha da frente, do primeiro e do segundo ponto, e vou fazer aqui uma diminuição. E vou fazer mais uma na primeira alcinha, na segunda alcinha e faz um ponto baixo. Então, eu comecei aqui com 2 diminuições. Agora, eu vou fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora, aqui na parte da frente do sapatinho, nós vamos fazer 4 diminuições seguidas. Então, aqui, a primeira diminuição, segunda diminuição, depois a terceira diminuição, a quarta diminuição, aqui a quinta diminuição, opa, passei, né?
são só 4 diminuições, perdão, tá? Então, aqui eu comecei com 2 diminuições, 9 pontos baixos e aqui 4 diminuições. E agora eu finalizo a carreira com 9 pontos baixos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Então, fizemos 4 diminuições aqui, mais 2, 6 diminuições. Então, voltamos a ficar com 24 pontos baixos nessa carreira aqui. A próxima carreira é a carreira de número 7. Nós vamos começar novamente com 2 diminuições. Então, aqui no primeiro ponto, os 2 primeiros pontos a gente faz uma diminuição e outra diminuição no terceiro e quarto ponto. Então, ficamos aqui com 2 diminuições seguidas. Agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 4 diminuições na parte da frente. Então, aqui, a primeira diminuição, a segunda diminuição, a terceira e aqui a quarta diminuição. E agora a gente finaliza a carreira com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6 pontos baixos. Então, o que nós fizemos aqui? Nós começamos a carreira com 2 diminuições, fizemos 6 pontos baixos, 4 diminuições, mais 6 pontos baixos e finalizamos assim a nossa carreira. Nessa aqui, nós ficamos com um total de 18 pontos baixos. A próxima carreira é mais uma carreira de diminuições e nós vamos começar com uma diminuição. Então, aqui logo no início a gente faz uma diminuição. Agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Na parte da frente aqui, nós vamos fazer 3 diminuições seguidas. Então, aqui, a primeira diminuição, depois a segunda diminuição, depois a terceira diminuição. E agora a gente termina aqui a carreira com pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E essa aqui é a nossa última carreirinha do sapatinho. Depois nós vamos trocar para vermelho. Aí, antes da gente finalizar, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo pegando só na alcinha da frente. Ó, então, só nessa alcinha da frente aqui, nós vamos fazer pontos baixos, tá? Para dar um acabamento aqui no sapatinho. Então, nós vamos fazer em toda a volta, ó, só pegando na alcinha da frente, ó. Só nessa alcinha da frente, eu não tô pegando a alcinha de trás, ó, só a alcinha da frente. E eu vou contornar com pontos baixos, tá? Por toda a volta. Então, ao todo aqui, nós ficamos com 14 pontos baixos. Então, ficamos aqui com 14 pontos baixos e nós vamos dar a volta aqui com pontos baixos para dar aquela beiradinha aqui de terminação do sapato. Aí, aqui a nossa marcação, nós vamos fazer aqui. E agora a gente pega as duas alcinhas, ó, e faz um ponto baixíssimo, só para finalizar. Agora a gente pode cortar, pezinho finalizado. Agora, nós vamos usar aqui o off-white e nós vamos emendar na parte de dentro aqui da nossa botinha, só pegando nas alcinhas de trás que ficaram. Então, eu vou emendar aqui nessa alcinha de trás. E agora aqui, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição nessa primeira carreira aqui. Então, eu fiz 1, 5. E agora uma diminuição. Nós vamos fazer aquela diminuição de pegar a primeira alcinha, puxar o fio, pegar a segunda alcinha, puxar o fio, ficar com 3 alcinhas na agulha,
e fazer o nosso ponto baixo. E agora a gente repete 5 pontos baixos e uma diminuição. Carreirinha finalizada, então fizemos 5 pontos baixos entre as diminuições. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, com 12 pontos baixos. Então, é só a gente fazer ponto sobre ponto por 2 carreirinhas. 2 carreirinhas finalizadas, de ponto sobre ponto, com 12 pontos baixos cada carreira. Agora, a gente vai fazer carreirinhas de aumento. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5 e aqui um aumento. E aí, nós vamos repetir. Então, carreirinha finalizada aqui com 5 pontos baixos entre os aumentos. Ficamos com 14 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós também vamos fazer uma carreirinha de aumentos. Só que agora são 6 pontos baixos e um aumento, e a gente repete 2 vezes. Então, eu fiz aqui 6 pontos baixos, agora um aumento, e a gente repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E agora aqui, um aumento. Carreirinha finalizada, então fizemos 6 pontos baixos entre os aumentos. Agora a gente faz um ponto baixíssimo e corta o fio e faz a segunda perninha. Na segunda perninha, não corta o fio. Essa minha aqui já é a segunda, porque eu já fiz a primeira, tá? Então, nessa segunda aqui, eu não vou cortar o fio. Então, você pausa o vídeo aqui, faz a segunda perninha e agora a gente vai emendar. Então, veja bem que eu terminei aqui na parte de trás da nossa perninha. Então, agora eu vou fazer mais alguns pontos baixos aqui pra gente chegar na lateral da nossa perninha. Ó, então, veja bem, eu fiz aqui alguns pontos baixos até ficar na lateral da nossa segunda perninha. A partir daqui, que eu vou fazer 2 correntes para poder emendar na outra perninha. Observe que a parte da frente tá virada para frente, né? O que tá virada para mim é o calcanhar da nossa Mamãe Noel. E aqui do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa na primeira perninha que nós fizemos. Calcanhar virado para mim. E aqui, eu vou inserir a agulha na lateral do pezinho. Ó, e aí a gente observa bem para o pezinho ficar retinho, tá? Para não ficar torto depois. Então, eu vou emendar aqui com um ponto baixo. Esse aqui já vai contar como primeiro ponto baixo da carreira que a gente vai fazer nessa primeira perninha. Então, aqui nós vamos fazer mais 15 pontos baixos, porque ao todo nessa carreira aqui tem 16, nós já fizemos um, agora a gente segue fazendo 15 pontos baixos. Feitos aqui os nossos 15 pontos baixos, agora a gente vai fazer 2 pontos baixos nas correntinhas que emendam o nosso corpinho. Então, aqui a gente vai pegar na alcinha da primeira corrente e depois mais um ponto baixo na alcinha da segunda corrente. E agora, aqui a gente começa a fazer pontos baixos na segunda perninha. Então, aqui também serão, ao todo, nós teremos que completar os 16 pontos baixos na segunda perninha. Então, eu fiz aqui 1, agora 2, 3, e aí a gente vai dar a volta com um total de 16 pontos baixos. Fiz aqui os 16 pontos baixos, agora só falta fazer os 2 pontos baixos da correntinha de emenda das nossas perninhas. Ó, então, fiz o primeiro, agora vou pegar essa alcinha difícil aqui para fazer o segundo ponto baixo. E assim a gente finaliza essa carreira de emenda das perninhas. E aí, você observa se tá no meio certinho, porque se não tiver, a gente desmancha, faz essa primeira carreirinha de novo. Regula também o enchimento, tá? Se você achar que a quantidade de enchimento tá pequena no pezinho, você coloca mais, tá? De forma que os 2 pezinhos fiquem com a mesma quantidade de enchimento.
E agora a gente marca aqui o final dessa nossa carreirinha aqui. E nós fechamos aqui com um total de 36 pontos baixos por toda a volta, tá? Então, 16 em cada perna, mais 4 no meio aqui, para fazer a emenda das perninhas. Vamos fazer agora a segunda carreira aqui do nosso corpinho. E nós vamos começar, né, com 5 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos começar aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e nós vamos fazer aqui um aumento. Agora, nós vamos fazer seguidos 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer aqui um aumento, 2 pontos baixos nas correntes do meio, né, onde eram as correntes do meio, e depois do outro lado, 2 aumentos. 2 aumentos, ó. Depois do outro lado, 2 pontos no mesmo ponto de base, ou seja, um aumento. Então, vamos lá. Nós começamos com 5 pontos baixos, fizemos um aumento. Depois, nós fizemos seguidos 10 pontos baixos e chegamos na emenda. Aí, nós vamos fazer 2 pontos baixos de um lado, chegamos na emenda. Aí, nós vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos no meio e mais um aumento do outro lado. Agora, nós vamos fazer 10 pontos baixos seguidos. 1, fizemos 10 pontos baixos, agora a gente faz um aumento e finaliza a nossa carreira com 5 pontos baixos. Carreirinha finalizada com um total de 40 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer pontos sobre pontos. Então, é só a gente fazer por toda a volta 40 pontos baixos. Carreirinha finalizada. Então, fizemos aqui ao todo a primeira carreirinha de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer da carreira 4 até a carreira de número 7, ponto sobre ponto. Portanto, 4 carreirinhas de pontos sobre pontos com 40 pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas 4 carreirinhas de ponto sobre ponto. Então, fizemos 1, 2, 3, 4 carreirinhas de ponto sobre ponto. Agora, aqui nós vamos trocar de fio, tá? Então, eu vou fazer aqui 2 pontos baixíssimos, pra gente poder trocar para o fio vermelho. Daí, a gente já vai fazer a blusinha da nossa Mamãe Noel já grudadinha aqui no corpo. Então, eu vou voltar aqui com o fio vermelho e nós vamos pegar na primeira alcinha do primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos, vamos puxar o fio vermelho. Agora, a gente insere a agulha nas 2 alcinhas desse primeiro ponto baixíssimo. Ó, nas 2 alcinhas do primeiro ponto baixíssimo e faz, então, o nosso primeiro ponto baixo da nossa carreira em vermelho. No segundo ponto baixíssimo, o nosso segundo ponto baixo. E aqui, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição para começar essa carreira. Então, fizemos aqui 2. O próximo ponto não é nesse, porque esse é o ponto baixíssimo, o ponto já tá aqui em cima, é no próximo ponto. Ó, então, aqui, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma diminuição. E nós vamos fazer agora, diretão, 18 pontos baixos, tá? Então, fizemos 7 pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente faz diretão aqui 18 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 2. Então, fizemos 18 pontos baixos seguidos e uma diminuição. Agora, a gente vai fazer pontos baixos até finalizar a carreira. E serão um total de 11 pontos baixos. Então, carreirinha finalizada. E nós fizemos ao todo aqui 38 pontos baixos. E a nossa Mamãe Noel está assim. Na nossa próxima carreira, que é a nossa carreira de número 9,
nós vamos fazer toda só pegando na alcinha de trás, tá? Nós vamos deixar essa alcinha da frente aqui livre pra gente fazer a sainha dela depois. Então, nós vamos começar novamente com 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui uma diminuição. Então, eu vou pegar a primeira alcinha, vou pegar a segunda alcinha de base, fiquei com 3 alcinhas na agulha e vou fechar o ponto. Então, fizemos 7 pontos baixos e uma diminuição, pegando só na alcinha da frente. Agora, nós vamos fazer diretão 16 pontos baixos. Também só pegando a alcinha de trás. Fizemos aqui os 16 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma diminuição e finalizar a nossa carreira com 11 pontos baixos. Então, fizemos aqui, começamos com 7 pontos baixos e uma diminuição, fizemos 16 pontos baixos direto, mais uma diminuição e 11 pontos baixos, e tudo isso só pegando na alcinha de trás. Então, finalizamos essa carreirinha aqui com 36 pontos baixos. Vamos para a próxima carreira, que é a nossa carreira de número 10, e nós vamos fazer uma diminuição e 34 pontos baixos. Então, nós vamos começar aqui com uma diminuição. E agora aqui a gente já pega as alcinhas normais, tá? Então, uma diminuição e agora a gente finaliza toda a carreira com ponto sobre ponto, né? Fazendo aí 34 pontos baixos. Finalizada aqui a nossa carreirinha. Então, fizemos uma diminuição aqui no começo e 34 pontos baixos. Então, ficamos aqui com 35 pontos baixos no total. Agora, nós vamos fazer 33 pontos baixos e fazer a diminuição aqui no final. Então, a gente começa aqui fazendo pontos sobre pontos. Ao todo, são 33 pontos baixos e lá no final, a gente vai fazer uma diminuição. Feitos aqui os nossos 33 pontos baixos e aqui no final, a gente vai fazer uma diminuição e nós vamos fechar a carreira com um total de 34 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, é a nossa carreira de número 12. Nós vamos começar com 7 pontos baixos e depois uma diminuição. Ó, então, fizemos 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Fizemos, então, 7 pontos baixos, agora aqui uma diminuição. Agora, aqui diretão, nós vamos fazer 15 pontos baixos. Então, 1, agora, nós vamos fazer aqui uma diminuição e finalizar a carreira com pontos baixos. Então, eu fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Então, só recapitulando o que nós fizemos nessa carreira aqui, fizemos 7 pontos baixos, uma diminuição, 15 pontos baixos direto, mais uma diminuição e fechamos aqui com 8 pontos baixos para finalizar a carreira. Ao todo, nós ficamos com 32 pontos baixos. Na próxima carreira, que é a nossa carreira de número 13, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, são 32 pontos baixos, tá? Então, nós vamos fechar aqui a nossa carreira inteira com 32 pontos baixos. Carreirinha finalizada, então fizemos aqui uma carreira de ponto sobre ponto com 32 pontos baixos. Agora, nós vamos para a próxima carreira, que é a nossa carreira de número 14, e nós vamos começar com 6 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e agora uma diminuição. Então, eu fiz 6 pontos baixos e uma diminuição e agora a gente faz 15 pontos baixos diretão aqui na frente. 15 pontos baixos. Agora, eu faço uma diminuição e depois dessa diminuição, finalizo a carreira com 6 pontos baixos. 6 pontos baixos no final. Ó, então, nós fizemos aqui. Começamos a nossa carreira com 6 pontos baixos. Fizemos uma diminuição aqui na lateral, 15 pontos baixos, mais uma diminuição. E, para finalizar a carreira, 6 pontos baixos. Então, nós ficamos ao todo aqui com 30 pontos baixos.
Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. E essa próxima carreira é a nossa carreira de número 15. E nós vamos começar novamente com 6 pontos baixos e uma diminuição. 6 pontos baixos e uma diminuição. Agora, aqui na frente, nós vamos fazer 13 pontos baixos. E agora, uma diminuição. Foi 13 pontos baixos e uma diminuição. E a gente finaliza com pontos baixos, tá? Então, agora aqui são 8 pontos baixos até chegar lá no final. Então, a gente finaliza aqui com pontos baixos. Então, fizemos 6 pontos baixos e uma diminuição, depois 13 pontos baixos e uma diminuição, e aqui a gente finalizou com pontos baixos. Ao todo aqui, nós ficamos com 28 pontos baixos. Então, agora, na próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto com 28 pontos baixos. Então, é só a gente fazer pontos sobre pontos por toda a volta. Carreirinha de ponto sobre ponto finalizada. E agora, aqui, a gente vai fazer mais uma carreira de diminuições. São 5 pontos baixos. Opa, escapou aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição, e nós vamos repetir por toda a volta. Então, são 5 pontos baixos e uma diminuição, e nós vamos fechar essa carreirinha aqui com 24 pontos baixos. E depois nós vamos fazer mais uma carreirinha de ponto sobre ponto, tá? Então, nós vamos fazer essa com 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e fechar com 24 pontos, e a próxima é ponto sobre ponto com 24 pontos baixos. Carreirinhas finalizadas, então fizemos uma carreirinha com 5 pontos baixos entre os aumentos, e depois nós fizemos uma carreirinha de ponto sobre ponto com 24 pontos baixos. E a nossa Mamãe Noel está assim. Agora a gente vai colocar o enchimento, tá? E lembra de encher bem essa partezinha aqui das perninhas para não ficar murcho. Já coloquei enchimento e o nosso corpinho está assim. E agora, nós vamos fazer uma sequência de carreiras de diminuições para a gente poder fechar aqui o nosso corpinho e começar a fazer a cabeça. Então, agora, nós vamos fazer 3 carreiras. A primeira com 4 pontos baixos e uma diminuição, a próxima com 3 pontos baixos e uma diminuição, e a próxima, terceira, com 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, são carreiras em sequências com diminuições. Então, nós vamos começar essa primeira carreira com 4 pontos baixos, ó, fiz 4 aqui, e uma diminuição. E aí, a gente faz essa carreira todinha até finalizar. A próxima será com 3 pontos baixos e uma diminuição. A próxima com 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou fazer as 3 carreiras de diminuições e já volto com vocês para a gente poder continuar. Feitas aqui as nossas 3 carreirinhas, então fizemos a primeira com 4 pontos baixos entre as diminuições, a segunda com 3 pontos baixos entre as diminuições e a última com 2 pontos baixos entre as diminuições. E agora temos aqui um total de 12 pontos baixos. Agora eu vou fazer aqui mais 2 pontos baixíssimos, porque a gente vai trocar para cor de pele. Então, eu vou fazer aqui mais 2 pontos baixíssimos e vou cortar o fio